Temos, Cadê o presidente. nosso querido Gilberto? Aí, nos bastidores. Ah, está gravando já, maravilha. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em nome da LexNet, eu saúdo a todos vocês, dizendo que é uma honra receber vocês aqui, conselheiros da For Legal, né, Amira Chamas e Ordem Alfabética, Celina Salomão, Lara Selen e Mário Ezequiel. Nossos convidados vão falar hoje sobre modelos de negócios digitais e advocacia. É uma grande felicidade receber vocês por aqui. Certamente tem aqui, entre nós, pessoas que não conhecem a LexNet, ouviram falar, mas não sabem muito bem do que se trata, o que nós nos prestamos a fazer. Nós somos uma rede de escritórios de advocacia especializados em direito empresarial. Hoje nós somos algo como 30 escritórios espalhados pelo Brasil, divididos entre full service e especialistas. Nós somos algo como 300 advogados espalhados pelo Brasil. A ideia da LexNet primordial é a troca de experiências, é o auxílio mútuo entre escritórios, entre especialidades e localização, e em colaboração, primordialmente. O alcance nacional e muitas vezes internacional da nossa rede permite a nossos escritórios membros prestar melhores e mais completos serviços aos nossos clientes. E a ideia é a realização de negócios, a troca de experiências e trabalhar em cooperação, né, para fazer negócios jurídicos na ideia de ganha-ganha, sempre. Tá? E estarmos em rede tem feito toda a diferença para cada um de nossos escritórios no enfrentamento dessa crise, que não está fácil para ninguém, e nós temos conseguindo, todos juntos, nos apoiarmos para passar por essa crise de um modo tranquilo e bastante positivo. Hoje, nós vamos ter aqui, para falar conosco, em ordem alfabética de novo, a Mira, Celina, Lara e Mário, que são conselheiros da For Legal. E, sem mais delongas, eu já passo a palavra aos nossos convidados para que deem o seu recado a todos nós. Muito obrigado a todos e boa reunião. Bom, o microfone está aberto. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, com pessoas, com profissionais que admiro e com seres humanos, né, com pessoas que também, alguns dos quais eu convivo na minha vida profissional já há alguns anos e admiro muito o trabalho e o posicionamento aí como profissional, como advogado. Essa aproximação foi feita, né, há alguns meses, acho que até mais de um ano atrás, inicialmente com Cecília, e essa aproximação foi feita pelo Luiz Machado, que está aqui conosco, e pelo Stanley, a quem eu já agradeço, né, foi uma aproximação importante, logo depois veio a pandemia, e a gente continuou estabelecendo um contato, acho que foi há 2 meses atrás exatamente que a gente voltou a sentar, conversar, e estruturamos aí a ideia de apresentar o nosso conselho, né? Então, eu sou advogada, empreendo no segmento jurídico aí há pouco mais de 20 anos, e a For Legal, que é a empresa a qual estou à frente, quando ela foi fundada há 3 anos atrás, nós criamos aí uma metodologia, ouvimos aí uma oportunidade de montar um conselho que não fosse um conselho consultivo e deliberativo do negócio, mas um conselho científico, um conselho que fosse composto aí por profissionais de renome, profissionais que estejam envolvidos na pauta da gestão jurídica e que nos ajudasse a construir essa ideia de colaborar com o nosso negócio e colaborar com o mercado de alguma forma, né? Então, para fazer uma rápida apresentação do nosso conselho, os nossos conselheiros presentes aqui, né? Eu, Lara, Luiz Machado, Mário Ezequiel, Stanley Frazão, que também é nosso conselheiro, né? Tornou-se, ele é um cliente da empresa, um cliente da For Legal, e depois foi convidado para compor também o nosso conselho, uma pessoa que contribui bastante, e a Mira Chamas. E daí nós montamos aí há 1 ano e meio, né, esse conselho, idealizamos ele a partir de um case de uma startup da área médica, na época, e vendo isso como uma perspectiva de ser um conselho autônomo e independente, que não olhasse só para dentro de casa, só para o produto tecnológico que tínhamos em mente desenvolver e fazer e levar para o mercado, mas como um conselho científico, né, de debates e troca de conhecimento sobre gestão jurídica e levar conhecimento para o mercado de alguma maneira. A partir da troca de informações, de cases de sucesso de gestão jurídica, de uso de tecnologia e pauta de transformação digital. Nós fizemos aproximações com algumas redes, né, com caixas de assistência de advogados, temos aproximações aí com diversas entidades e órgãos vinculados ao nosso segmento jurídico,
Então, foi um grande prazer quando essa aproximação aconteceu também com a LexNet, como uma oportunidade de, colocando aí esse propósito desse conselho científico à disposição do mercado, à disposição das redes, à disposição das sociedades que queiram debater essa pauta, que para a gente é muito importante, a pauta da transformação digital, que vai além do uso da tecnologia para nós, é uma mudança de cultura, é uma mudança de mentalidade. Então, por ser uma pauta muito importante, a gente entende que nada melhor do que trazer nomes como esses, dos quais eu tenho a honra de ter ao lado, dentro desse conselho, para que a gente fomente o debate, a discussão e melhore, né? Melhore as nossas perspectivas de uma gestão jurídica mais acurada a partir do uso de tecnologias e a partir do uso de serviços e de produtos que estão disponíveis no mercado para que possamos fazer isso melhor, de uma forma mais assertiva. Então, fazendo uma rápida introdução do que é o nosso conselho e os nossos conselheiros que estão aqui conosco, né, e a proposta desse encontro, nós montamos uma pauta de debate, que o tema central é modelo de negócios, modelo digital de negócios, e como é que esse tema, que é muito utilizado, muito explorado em outras verticais, como ele pode ser explorado e como ele pode ser absorvido de alguma forma pelo nosso mercado, né? Quando a gente fala em modelo, não é uma receita de bolo que existe, que você aplica no seu dia a dia, mas que modelo eu construo para o meu negócio, qual o melhor modelo digital para o meu negócio, pensando que a coisa da tangibilização das sociedades de advogados, ela mudou o paradigma, né? Hoje os escritórios podem existir sem que eles existam fisicamente. Então, isso é uma mudança e uma quebra de paradigma muito forte. Então, partindo dessa perspectiva, a gente conversou internamente no nosso conselho, definimos uma pauta que vai ser encabeçada e vai ser iniciada pela Lara, falando de tendências do que ela tem percebido no mercado. A gente construiu essa pauta depois da Lara Mário, depois do Mário a Mira, e daí eu fecho aí fazendo uma rápida amarração, falando especialmente de transformação digital e de pilares de modelos de negócios digitais. A gente tem um tempo, claro, curto e muito exíguo, mas desde já, tanto eu como os conselheiros, eu tenho certeza que estão à disposição de todos para que a gente possa, via Instagram, via WhatsApp, via todas as ferramentas digitais que temos a nosso dispor, fazer contatos após esse encontro para a gente poder depurar, tirar dúvidas, e, enfim, aprofundar aquilo que queiramos fazer. Só vou pedir muito carinhosamente que a gente se atente ao nosso breve tempo para que a gente tenha mais tempo no final de dar a palavra a todos que estão aqui conosco para a gente fazer essa troca, já que a perspectiva da colaboração e da troca é a maior de todas, um dos valores centrais do nosso conselho. Então, esse tempo no final, para que todos nós possamos trocar ideias e tirar dúvidas, é super importante para nós. E é isso. Novamente, um grande prazer estar com vocês e passo a palavra para a Lara. Obrigada. Bom, meus caros, boa tarde, né? É tão bom estar aqui. Estou vendo, além desses queridos amigos que já falamos aqui, Cissa, queridos conselheiros, estou vendo Cláudia Bernardino aqui, minha super companheira de Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional, e, enfim, e outros colegas aqui para a gente debater esse tema que está esmurrando a nossa porta, na verdade, não é nem batendo com carinho, né? Porque realmente tem tantas mudanças aí acontecendo que a gente precisa pensar com calma para tomar as melhores decisões para os nossos escritórios. E, claro, quando a gente fala de modelo de negócio digital conectado com a advocacia, o primeiro pensamento que a gente tem que buscar é qual é o modelo do meu escritório, para aí sim a gente conseguir endereçar de uma forma mais assertiva, mais correta, qual o tipo de tecnologia que vai fazer parte com consistência da minha banca, de acordo com o meu cliente, de acordo com o meu tipo de prática, de acordo com a minha localização. Eu sei que nós temos pessoas aqui, escritórios de vários lugares do Brasil. Então, cada dinâmica, considerando um país do tamanho do nosso, e a multiplicidade de modelos de escritórios de advocacia, a gente tem que olhar para nós, olhar para as tendências e aí sim tomar as melhores decisões, que elas sejam dentro do objetivo que a gente pretende alcançar com aquilo e dentro do custo que é mais adequado dentro do nosso orçamento e tudo mais. Então, isso é muito importante. Antes de falar um pouquinho de modelos, eu acabei de terminar um evento que eu estava assistindo da Managing Partner Forum, que fala para sócios administradores lá fora, e o tema era o modelo de trabalho
dos escritórios de advocacia após pandemia, como encontrar o equilíbrio para a organização, né? E eles ponderaram um tripé aí de preocupações, que é a própria firma, questões mais operacionais ali, ligadas a aluguel, a estrutura, a staff, a como a gente vai administrar o dia a dia da banca. Pensar no segundo tripé, que é o cliente, como que ele aceita esse mundo híbrido, esse mundo virtual, ou se ele não aceita, enfim, como vai ser combinado o jogo com esse cliente, e a própria equipe, né, de advogados e a própria equipe de estrutura do escritório, de staff, como é que fica a conexão das pessoas, a cultura do escritório, essa união que faz toda a diferença, porque a gente já está vivendo aí nesse distanciamento há mais de um ano e percebemos o que acaba fazendo falta, né? Tem alguns pontos que ele colocou aqui que eu achei interessante numa pesquisa que foi feita lá, claro, considerando o modelo americano diferente do nosso, eu vou até dizer assim, um pouco mais atrasado que o nosso em alguns aspectos, sob a minha visão, mas assim, 78% dos advogados preferindo ficar em casa, trabalhando em casa. Então, isso eu acredito que para o Brasil vai ser uma tendência também, uma preferência em fazer muito mais o trabalho home office, alguns, claro, na necessidade de ter um escritório híbrido, até para receber o cliente, até para poder, enfim, em algum momento a gente tem que se encontrar, e uma parte menor aí de escritórios mais resistentes, querendo vir totalmente para o físico. E quando a gente pensa nos modelos que nós temos no Brasil, nós temos 4 básicos aí característicos que é importante a gente olhar tanto em termos do que a gente entrega para o cliente ou o que esse cliente busca com o escritório, com relação à forma de produção jurídica, como é que eu organizo esse trabalho para que ele ocorra da melhor maneira possível, dentro daquilo que o cliente veio buscar do nosso escritório. A questão da própria equipe, qual é o perfil dessa equipe, como ela tem que estar, enfim, qual é o grau de competência, qual é o grau de senioridade, etc. E qual é a resposta em rentabilidade, em lucratividade do escritório, também considerando o modelo. Então, nós temos aí dentro de uma escadinha, né, de complexidades, teríamos um primeiro degrau de advocacia padronizada, vulgo a advocacia de massa, cujo cliente vem buscar aí a solução para problemas comuns de baixa complexidade, porém de um volume que ele não quer administrar. Então, ele precisa encontrar um parceiro que tenha aí uma produção jurídica de muita gestão, de muito controle, de muita tecnologia, porque realmente isso é um ponto-chave para o negócio, né? Uma equipe que é formada por uma equipe maior, que precisa estar muito mais presente por conta até da responsabilidade pelas quantidades de prazo, né, que precisam ser entregues, pelas quantidades, enfim, de demandas que temos diariamente, mas uma equipe mais júnior, uma equipe mais operacional, menos contato com o cliente, porém dentro de uma, talvez, contratação muito mais próxima a um emprego do que propriamente um trabalho de advogados no sentido de uma sociedade, de uma associação, uma forma de prestação de serviços diferente. Então, essa é uma característica. Lucratividade desse modelo mais baixa, sob o ponto de vista unitário do processo, custo altíssimo, porque aí, agora, lógico, com todo esse mundo híbrido, talvez a gente perceba algumas estratégias de redução de custo nesse tipo de escritório, já que eu não preciso ter a minha equipe junto comigo, ela não vai atender o cliente, ela precisa entregar a quantidade X de prazo que tem. Segundo degrau é uma advocacia mais customizada, que eu diria que assim, é a esmagadora maioria da advocacia brasileira, que é a advocacia que vai atender a cliente que busca no seu escritório, no seu advogado, a redução de uma ansiedade. Ele tem um problema que não é incomum para ele já viu, uma reclamação trabalhista, uma questão de família, uma questão de contratos, ele sabe que isso existe, só que ele quer o advogado, a advogada dele, para ajudá-lo a tomar decisões. Então, é uma advocacia muito mais de proximidade, de relacionamento, porque ele quer ligar para o advogado e o advogado falar, pode fazer,
ou não pode, ou me espera aí que eu vou dar uma olhada melhor, e por aí vai, né? Aqui precisamos de uma equipe muito mais ligada com uma comunicação melhor com o cliente, relacionamento, essa construção de confiança. Essa é a palavra-chave desse tipo de modelo. Uma equipe que é jovem, porém mais preparada, mais mão na massa, a gente precisa de pessoas ali e, obviamente, um sistema para coordenar todas as informações, considerando que, às vezes, eu tenho escritórios que são multidisciplinares, que trabalham para um mesmo cliente e que essas áreas precisam se conversar ou, pelo menos, ter as informações circulando para que o recado passado para o cliente não dê um boi na linha, né? A gente precisa aí ter um alinhamento em relação ao que se conversa com esse cliente. Aqui, lucratividade um pouco melhor, é aí que a gente vai encontrar os contratos de partido, os contratos de assessoria, enfim, que incluem aí algumas horas de consultoria, um X de processos, enfim, a gente tem algumas variedades nesse aspecto. Terceiro degrau, advocacia especializada. Ela vai começando a ficar mais rara quando a gente sobe o degrau, né? Aqui a gente está falando de um cliente que vem buscar no seu escritório, no escritório que o atende, a solução para um problema que ele, cliente, nunca passou. Então, é um problema grave, um problema mais sério, de maior complexidade, e o cliente precisa saber quem é o melhor criminalista para me ajudar, porque meu filho bateu o carro no fim de semana, atropelou uma velhinha que veio a óbito, e isso é a primeira vez que isso acontece, eu estou com um problema grande. Ou uma multa tributária milionária que eu preciso resolver, ou uma fusão e aquisição, enfim, que eu estou fazendo, que eu preciso de advogados especializados, e aqui a palavra-chave é reputação e, claro, qualidade técnica, porque uma coisa puxa a outra. Aqui a gente está falando de profissionais mais sêniores, mais focados, diagnóstico preciso e rápido do caso, porque só faz isso. Come tributário no café da manhã, no almoço, na janta, pensa isso, só conversa com esse grupo de pessoas que estão focadas nesse assunto, então é natural que o escritório acelere a curva de aprendizagem muito mais velozmente do que se a gente estivesse falando aí de um advogado ou de um grupo de advogados que transita em várias áreas, né? Aqui, lucratividade, obviamente, cresce, a gente está falando de escritórios mais enxutos, escritórios mais boutique, e que, obviamente, o custo é um pouco menor, vai variar aí se o escritório for mais luxuoso, se tiver algumas firulas a mais aí, mais equipe, que é o grande peso de um escritório de advocacia, e aluguel, que é um outro grande peso, mais administrável, né? E o quarto e último degrau, já encerrando aqui as minhas considerações sobre modelos, né, e talvez tendências aí, a gente ainda está no meio desse furacão, que é o que a gente chama de advocacia científica. Aqui na advocacia científica, você tem um cliente que vem buscar um profissional para resolver um problema desse cliente que ninguém nunca passou, não tem jurisprudência, não tem... É um negócio novo, é topo de pirâmide mesmo. Acho que na minha carreira de 20 e tantos anos, eu atendi 3 escritórios científicos, e são escritórios muito focados em um profissional. É muito difícil você transmitir isso por herança, por sucessão, não tem como você... Porque tem uma série de atributos nesse profissional que são muito dele, né? Ele vai ter uma equipe ali para ajudá-lo em pesquisa e tal, mas a gente está falando aqui de grandes juristas, de pareceristas, honorários estratosféricos, poucos trabalhos, porém muito caros. E aí você está falando de singularidade, estamos falando aí de estado da arte, né, da advocacia, com comparações tanto com outros direitos de outros países, como outras ciências, né? Então, é muito comum você juntar aí medicina com direito, biotecnologia com direito, enfim, você tem uma série de cruzamentos de ciências aí. Então, diante disso tudo, quando a gente olha para a tecnologia, cada escritório, e um detalhe importante, né? É muito comum a gente ter no Brasil mix de modelos dentro dos nossos escritórios. Se vocês olharem
para os escritórios de vocês, vocês vão falar assim, esse pedaço aqui é meio padronizado, esse aqui é mais customizado, aqui eu tenho uma especializada. Então, é muito importante os sócios monitorarem isso para identificar. Hoje eu até coloquei aqui, né, uma frase no meu Instagram do livro do Jim Collins, que é o Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Vencer, que a raposa sabe muitas coisas, mas o porco-espinho sabe de uma coisa importante. E aí que ele coloca, né? A gente tem que ter uma interseção aí do nosso negócio que responda a 3 perguntas. No que você pode ser o melhor de todos? O que conduz o teu motor econômico e pelo que você é completamente motivado. Quando você alinha isso tudo, casa com o modelo que você tem, a tecnologia mais apropriada para o modelo, você tem uma chance maior de ficar mais competitivo e assim, enfim, né? Seguir a vida aí, sendo feliz, fazendo o que ama e tendo resultados positivos, né? Então, era esse o meu contributo aí para iniciar a nossa conversa em 10 minutos. Não sei se eu estourei, mas, enfim, fui no... Vamos embora, estourou, mas é pouca coisa. Vamos embora. Obrigada, gente. Mário também vai fazer algumas considerações aí sobre desafios, complexidades e oportunidades do nosso cenário. Obrigada, Mário. Obrigado eu, mais uma vez, boa tarde a todas, a todos. Bom, 10 minutos é um tempinho curto, então a ideia é um pouco mais provocativo, no sentido de abrir algumas reflexões, dando continuidade nas reflexões que a Lara já trouxe. O que a gente está vivendo, esse primeiro ponto é o mercado jurídico, e quando a gente fala de Brasil, e a Lara trouxe uma série de considerações que traduzem isso, ele é muito diverso, para usar uma palavra da moda. Você tem escritórios minúsculos, escritórios gigantescos, escritórios na capital, algumas capitais, escritórios no interior do país, que muitas vezes, por exemplo, a internet não chega, quando chega é um sacrifício. Né? Então, eu tenho as ferramentas digitais que estão aí, nós vamos ter que nos ajustar a isso e entender esse mercado. Com toda essa diversidade, é muito complicado. Mas o mundo está aí e as mudanças não vão esperar isso. Isso é um dado importante também. Não adianta, eu tenho essa dificuldade, eu tenho aqui, o mundo não vai esperar. Né? Então, para trazer algumas reflexões do mundo, do mercado como um todo, não só do jurídico, mas que transita também pelo jurídico, afinal, o mercado jurídico está em tudo. Eu sempre faço reflexões a alguns termos, a alguns acrônimos que tinham um mais antigo, que eu acho que todos conhecem, que é o VUCA, né? O mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e mais recentemente, que foi cunhado ano passado, depois da Covid, que é o BANI, né? O mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Né? O frágil vem de brittle em inglês, né? Por causa do B. Os outros, a letra guarda uma certa semelhança com o termo em português. Então, isso é o mundo que a gente vive. Ele está aí, quando a gente fala em frágil, a Covid traz isso para nós. Ou seja, de uma hora para outra, mexe com o mundo inteiro, ninguém sabe lidar com isso. Nós estamos dando cabeçada, o mundo dando cabeçada, bem verdade que parte do mundo já está dando menos cabeçada, né? Outros mais, mas está aí. Ele tem uma fragilidade, uma ansiedade muito grande de todo mundo. Não linear, aquilo que a gente planejou de uma construção linear, as coisas vão acontecendo, tem receita de bolo, isso não existe mais. Não tem fórmula mágica, e muitas vezes o que a gente espera é isso, é fórmula mágica. Elas não existem, existem vários caminhos e a gente vai tentar. O exemplo que eu trago em relação a isso, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos factuais para tangibilizar um pouco a fala. No caso do frágil, eu trouxe o exemplo da Covid. Agora, no não linear, é só pegar antigamente um compositor ou um cantor de sucesso, ele tinha um caminho linear. Né? Vamos pegar um Roberto Carlos da vida, voltar no tempo aí. Pô, ele tinha que ir lá na gravadora, conseguir que a gravadora fizesse um compacto simples, tem gente jovem que não sabe contar possível, era um disco de vinil que só tinha uma música de cada lado, compacto duplo, era esse com 2 de cada lado, long play, o famoso LP, para ir fazer shows, você conseguir. Hoje, o que acontece? Alguém, em qualquer canto desse Brasil, grava no quintal, publica no YouTube, e no dia seguinte tem milhões de seguidores e está fazendo sucesso e ganhando dinheiro. Portanto, aquela regrinha básica que tinha, ela é completamente destruída. Dei um exemplo aqui que é factual, mas se vocês puxarem, tem inúmeros outros. E eu acho que isso vai transitar por todos os mercados. Isso vai impactar o mercado jurídico também nesse momento. A gente vive, eu costumo dizer que a gente vive em beta. Né? O que é beta? Beta, quando você fala um sistema em beta, é que ele está em desenvolvimento. Só que hoje não dá mais para você esperar, ficar pronto e colocar no ar.
Por exemplo, o Facebook coloca uma versão nova em beta e vai corrigir os bugs no meio do caminho. Nós temos que aprender a conviver com isso. O advogado, muitas vezes, ele tem dificuldade nisso. Eu tenho que colocar no ar e vou corrigir, vou errando, aprender com startup, errei, corrige rápido, vai de novo, errou, corrige rápido, e vai assim. De novo, exemplo do que é viver em beta. Home office. Home office existe há mais de 20 anos. Só que é isso, não, isso não funciona para nós. Eu mesmo falo disso há mais de 10 anos, cheguei a fazer até exercício. Não, isso não funciona. Aí vem a Covid, obrigatoriamente coloca todo mundo em home office. E aí você tem que aprender com isso. Como é que eu gerencio a equipe à distância? E aí, agora, eu lembro que no começo, alguns escritórios, não, eu faço uma reunião de 5 minutos toda manhã com a minha equipe, no final de briefing, no final do dia, debrief, como é que foi? Deu certo? Não. Então muda. Deu certo? Você vai fazendo isso. Então, cada vez mais nós estamos vivendo isso. Veja, mercado jurídico é um mercado conservador. Muitas vezes conviver com isso dá um certo desconforto. Né? Certo desconforto sendo bonzinho. Para alguns dá um desconforto enorme. Mas isso é um dado de realidade. Não dá para a gente ignorar isso. Então, conviver com isso, dar oportunidade para isso é fundamental. Então, entender fará com que eu consiga me ajustar. Eu também costumo brincar e dizer assim, é comum já um montão, temos que pensar fora da caixa. Hoje, não existe mais caixa. Não é pensar fora da caixa. Esqueça a caixa. Esqueçam limites. Tudo é possível em teoria. Né? Então, ter essa preocupação para você gerir o seu escritório é fundamental. E, de novo, um outro termo que eu gosto, que também não é meu, é antigo, esse termo foi cunhado pela Unesco na década de 70, que é o lifelong learning. A gente tem que aprender para o resto da vida. Não dá mais para parar. Não dá para eu fazer graduação, pós-graduação, estou bem, sou doutor. Não. Porque muda com uma velocidade tão grande. Mais do que isso, além da minha especialidade, o direito material, por exemplo, eu tenho que saber de uma série de outras coisas que estão mudando dioturnamente e eu tenho que manter essa atualização. Todas essas preocupações fazem com que, muitas vezes, os advogados, eu quando falo, estou preocupado no sentido, muita mudança. E eu costumo dizer assim, que advogado, talvez algum de vocês já tenham ouvido eu falar isso, ao invés de vocês ficarem preocupados com essa gama de mudanças, vocês deveriam dar graças a Deus. Eu acho que advogado é quem mais deveria agradecer mudanças. Por quê? Toda mudança necessariamente vai demandar ou uma legislação, ou uma normatização, ou uma regulamentação. Portanto, quem faz isso é o advogado. Eu costumo dizer, para cada mudança, ele abre 3 frentes para advogados. O primeiro é o de advocacy, que é ajudar a fazer a norma, é ajudar a fazer a lei. Muitos escritórios atuam nessa ponta. Então, agora tem, digamos, pegar coisas que já aconteceram. Direito, comércio eletrônico, tivemos que ajustar a lei. LGPD. Enfim, uma série de outras, onde existe uma possibilidade para o advogado, que atua na área de advogados, ajudar o legislador a fazer a lei, fazer a norma, fazer isso é uma oportunidade. Depois vem o consultivo, feito a lei, implantado a norma, como eu ajudo a sociedade a se adaptar a ela. Está aí LGPD para falar. Né? Compliance há um tempo atrás. Abre uma gama de oportunidades. E, por fim, o contencioso. Aqueles que não tomarem o cuidado necessário de se ajustar a essa nova norma poderão ter um contencioso e vão demandar uma necessidade de apoio jurídico para se adequar a essa realidade. Então, veja que isso faz parte do cenário. Independente de, eu sou pequeno, não tenho direito... Sinto muito. Nós vamos ter que nos ajustar a isso. O mundo não vai esperar. Né? Não adianta eu chorar, céus, vida, mundo, porque não. Quanto mais eu me adequar a isso, melhor. E aí entram as ferramentas digitais, as ferramentas tecnológicas que estão vindo aí com uma velocidade assustadora, que, inclusive, aí sim é uma ameaça para o advogado. Por quê? Abre frentes para concorrente que antigamente era só o advogado. Hoje, não mais. Então, mediação, que o próprio CPC incentiva você a criar a mediação para evitar a judicialização. Para ser mediador, não precisa ser advogado. Ou, hoje eu tenho algoritmos fazendo isso. ODR, Online Dispute Resolution, e atuando em algumas partes e fazendo isso, e tirando o serviço do advogado. Agora, eu também posso fazer isso. Ao invés de olhar isso como concorrente, será que eu também não posso fazer isso? Eu não posso ter esse algoritmo, eu não posso ter esse tipo de atuação? Então, não quero me estender mais, estou acompanhando aqui, tem mais um minutinho pelo meu controle aqui. Basicamente, essa provocação. Eu vejo com mais oportunidades do que ameaças. Agora, elas estão aí. E nós temos que entendê-las e olhar para essas novidades, e ao invés de ser refratários a elas, ao invés de eu gastar tempo, dinheiro e recursos negando-as,
eu costumo convidá-los a usar o mesmo tempo, o mesmo recurso, o mesmo dinheiro, como eu posso aproveitá-las. Então, aqui, dando meus 10 minutos aqui, depois a gente vai continuar para debater um pouco essa provocação que eu gostaria de trazer a vocês aí. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Nós fizemos uma reunião prévia de alinhamento de 30 minutos, e está tão afinado isso que eu estou adorando. Obrigada, Mário. Agora é a Mira que vai falar, e a Mira, como uma grande gestora de departamento jurídico, né? Então a contribuição dela eu sempre gosto muito, porque eu falo que, como eu já tive no papel de estar à frente de um escritório de uma sociedade de advogados, eu sempre gosto de ver gestor jurídico de empresa, que é aquele cara que faz a seleção, né? Que compra a proposta de valor que eu ofereço. Então a Mira fica aquele cara que enche a paciência do escritório. Essa abordagem. Aquele que ninguém gosta. Gente, obrigada. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Jair, fiquei muito feliz de te ver por aqui. E eu agradeço a oportunidade que estão dando para a gente, da gente trocar um pouco de ideia com vocês. Então, vamos lá. Como o cliente avalia o valor dos serviços jurídicos, né? Isso é um ponto que, para mim, eu acho que virou crucial no relacionamento entre empresa e escritório. Posso dar infinitos exemplos aqui de que não necessariamente o escritório que tem a maior brand ou que é o cara que cobra mais vai ser o escolhido hoje em dia, tá? A gente já sabe o número de advogados que a gente tem no país, a gente conhece o número de faculdades que a gente tem no país que despejam advogados no mercado. Então, eu não preciso dizer para vocês que qualidade técnica a gente já tem, né, de sobra, graças a Deus. E já virou commodity, serviço jurídico virou commodity, né? Então, todos os escritórios precisam saber o direito. Não tenho que... Antigamente, a gente tinha... Antigamente, porque sou tia velha, tenho idade, né? Então, 30 anos atrás, quando começou a história de direito tributário, né, a segregação entre direito financeiro e direito tributário, você tinha 2 ou 3 tributaristas que se destacavam. Hoje em dia, você tem tributaristas excepcionais, que não são aqueles 2 ou 3 que eram listados praticamente em bolsa, né? Então, dizer que a gente não tem, que a gente... o conhecimento técnico jurídico está fixo em alguma pessoa, já não é mais verdade. E prova disso é a associação com vocês. Escritórios bons, escritórios com características de conhecimento espetacular. Elogiei no começo Jair, sem saber, Jair, desculpa, até fiz propaganda sua sem querer mesmo, e é verdade, do tipo de... Quer falar? Não, muito obrigado, de novo, né, pelo elogio e reconhecimento. Um grande prazer estar aqui, você aqui. Você falou 2 vezes meu nome, eu não podia deixar de interromper. Celina, desconta do tempo dela depois dessa minha intervenção, por favor. Não, eu vou cobrar porque eu sou libanesa, eu não deixo passar. E muito bem. Então, considerando que o conhecimento técnico jurídico já virou uma obrigatoriedade do advogado, e a gente não, nós que contratamos o serviço, a gente não tem, não vê mais diferença entre um escritório grande ou um escritório de médio e pequeno porte, mas que a gente vê o conhecimento como uma obrigatoriedade dos advogados, surge então a figura da tecnologia, das ferramentas tecnológicas, como diferencial atrativo, diferencial competitivo de mercado. Estou falando alguma aberração? O que vocês acham? Pois não estamos. Sabe por quê? Porque eu não estou falando nenhuma aberração? Porque que a gente não viu o rosto da maioria aqui, né? Depois a gente, daqui a pouco vamos abrir as câmeras pessoais. Coloquem no chat aí que a Mira gosta de fazer enquete. Boa. Coloca aí. A gente adora fazer essas provocações sempre nos eventos. Pessoal, vamos abrir as câmeras para a gente se olhar, para a gente se conhecer. Depois a gente tira foto. Para tirar foto. Mas o grande pulo do gato da tecnologia não é exatamente
Isso aí, Cissa, manda abrir as câmeras. Não é exatamente fazer com que a tecnologia substitua o advogado, mas eu quero que a tecnologia não atrapalhe o advogado no que ele tem que fazer de forma estratégica. E aí, qualquer serviço que você ofereça de tecnologia que possa alimentar minha alma e reduzir meu custo, eu vou te amar para o resto da vida. Então, vou dar um exemplo, até porque eu sou libanesa, né, lembra? Então, quanto menos custo eu tiver, mais eu vou amar você. Então, um grande diferencial que eu vejo que faz muita diferença para mim. Por que as empresas, né, nós de empresa, precisamos ter um software jurídico? Pergunto. A resposta é, não sei também. Porque o que a gente tem porque a gente é obrigado a ter. Mas não deveria ter. Porque quem deveria ter são os escritórios. E eu deveria ter esses escritórios deveriam me oferecer um serviço em que o software que ele usa, que ele já alimenta, pudesse ser usado por mim. Olha que vantagem competitiva os escritórios teriam de me oferecer um serviço de nuvem que eu pudesse acessar como o meu se fosse meu, e com a minha carinha, com um layout todo personalizado para mim. Imagina a vantagem competitiva e a fidelidade que eu ia ter com esse escritório. Já está ali mesmo. Eu já tenho com ele. Então, estou falando isso no contencioso, mas poderia ser com contratos, tá? Poderia ser um escritório que me oferecesse um software, um sistema, ou qualquer coisa do tipo, que eu pudesse usar para fluxo de aprovação de contrato. Por que precisa estar dentro da minha máquina? Por que precisa dentro da minha empresa? Por que eu não posso usar um parceiro jurídico, criando esse laço, essa intimidade sistêmica que me garante essa fidelidade? Então, quando a gente diz qual é o valor, né, que um escritório oferece, né, em serviços jurídicos para um cliente, a gente não está falando só de conhecimento técnico. A gente está falando de facilidade na nossa vida. Eu sempre falo e repito em todas as vezes que eu posso, eu não faço ideia, e eu não tenho vergonha de falar, eu não faço ideia qual é o prazo para apresentação de qualquer recurso. Mas se eu tiver que apresentar um agravo, eu não faço a menor ideia quando que você vai ter que apresentar ou quando eu teria que apresentar. A única coisa que eu faço ideia é qual é o escritório que eu vou confiar que faça isso no prazo. Qual escritório tem um sistema que garanta 3 avisos para que ele não perca esse prazo? Qual o escritório que vai me mandar uma mensagem dizendo que protocolou só via sistema, só para eu não me preocupar em perguntar para ele? Qual o escritório que vai me dar um relatório que eu não precise ligar para o advogado para pedir? Que eu possa entrar no sistema dele e imprimir um relatório com a minha cara, para a minha contabilidade ou para a minha auditoria externa? Então, veja que a gente tem que dar uma repaginada nos nossos conceitos e tentar entender o que é valor hoje em dia para cliente. Não temos de valor só a parte técnico-jurídica mais. Então, as ferramentas tecnológicas passaram a ser atrativo, diferencial competitivo dos escritórios. Eu acabei meu tempo, Celina? Eu vou descontar do que o Jeff falou. Pronto, vou continuar, ninguém vai me segurar. Mas só para finalizar, o que a gente precisa entender é escritórios que têm interesse em criar vínculos com seus clientes não precisam apenas pensar em oferecer qualidade técnico-jurídica, precisam facilitar a vida do diretor jurídico, do seu cliente, desculpa. Precisam facilitar a vida para que o cara lembre que você é a salvação da vida dele. Então, toda vez que eu precisar pensar num escritório, num advogado para me atender, eu vou ter você na minha cabeça. Então, como que por meio de ferramentas tecnológicas, você pode transformar o seu cliente num dependente seu? Falo isso sem pudor, eu quero ser dependente dos escritórios. Dependente no bom sentido, né? Saber que essa parceria ela tem um valor tanto para o escritório quanto para mim, e esse valor ele é medido em várias outras
modalidades que não só o conhecimento técnico, que não só o direito. Acho que foi isso. Obrigada, Mira. A última pauta, né? Os últimos pontos dessa reflexão que a gente tem como proposta aí do Conselho trazer para vocês, ela é minha, né? E costuma ser uma pauta sobre tecnologia, transformação digital e os pilares de um novo modelo de negócios. E uma pauta um tanto quanto extensa, que eu fiz algumas anotações, extraí os pontos que eu considerava mais importantes, mas acabei de mudar já o primeiro ponto, porque vou fazer uma amarração, um gancho com o que a Mira acabou de trazer para nós, que é um conceito muito presente nas organizações, e daí quando eu falo organizações, eu não estou falando da sociedade de advogados, poucas eu vi no movimento de construir internamente uma área de CS, e essa área de CS ela é muito presente na maioria das empresas, especialmente empresas mais jovens, startups, empresas que têm essa perspectiva de olhar para o modelo de negócio dentro dos conceitos trazidos pelo Mário, né? A ideia do beta, do eternamente beta, que é algo muito desconfortável para nós como advogados. E desconfortável porque queremos ter controle e pensamos no controle como um processo rígido. E não há mais como termos processos rígidos diante de tanta dificuldade, de tantas ocorrências no dia a dia do nosso trabalho que nos obrigam a sermos flexíveis e a rever processos gerenciais no dia a dia, no cotidiano, semana a semana, mês a mês. E esse conceito de CS, que não estava aqui na minha pauta, mas que eu queria trazer, que é o Customer Success, né? o sucesso do cliente, essa área. Eu vi 2 escritórios, né, 2 cases interessantes aí, recentes, de contratar um profissional de CS para fazer esse papel de estudar o atendimento, mas não é um atendimento em si, como tradicionalmente a gente fala, é uma área de atendimento ao cliente. Até porque muitos escritórios, sempre esse atendimento é muito feito pelos advogados em si. Mas é um profissional de CS que entende, que faz essa tradução, ou esse depara, às vezes, da dor do cliente para os sócios da sociedade de advogados, e que faz essa tradução do que é a dor efetiva desse cliente, como nós, como sociedade de advogados, que temos que empacotar um valor de serviço jurídico para esse cliente e não para o mercado, porque uma coisa é eu empacotar meu produto ou meu serviço jurídico para o mercado, outra coisa é eu endereçar isso, como a Lara bem falou, para aquele cliente, para aquela persona que tem uma expectativa e uma dor específica a respeito dos serviços que foram confiados e contratados do escritório, né? Então, eu preferi começar por essa amarração, porque esse conceito de CS ele é muito novo no nosso segmento, e acho que é uma tendência interessante, né? De ter um profissional que tem um olhar exclusivamente para o sucesso do cliente. E a Mira acabou fazendo considerações aí também de conceitos que eu tinha trazido aqui, que é essa perspectiva, o conceito de white label, por exemplo. Hoje nós temos tecnologias e ferramentas que nos dão condições de pegar pronta do mercado, adequar para a nossa realidade do ponto de vista de identidade visual e utilizá-la como se nossa fosse. Né? Esse conceito de white label é isso. No passado, quando a gente fazia aquisições de tecnologia, nós comprávamos licenças, investíamos uma fortuna aí de dinheiro para comprar uma licença para ser dono daquela tecnologia. Hoje isso já não faz nenhum sentido, até porque aquilo que você compra hoje para ser dono, daqui a um ano talvez você não queira mais ser dono, porque aquilo realmente ficou obsoleto e outras novas perspectivas surgiram, e daí você não quer mais ficar refém daquilo que você adquire. Então, isso também está amarrado a uma nova perspectiva, dentro de um novo modelo, de uma nova modelagem de mercado, e aqui trazendo para a nossa realidade jurídica, claro, que essas aquisições de serviços e de negócios e de produtos sobre essa perspectiva SaaS, né? O Software as a Service, também, que era um conceito que é um conceito que eu gostaria de compartilhar. A ideia de eu poder fazer um consumo através de uma assinatura ou através de uma aquisição que seja recorrente, mas que não descapitalize o meu negócio, que não se torne um ativo meu, porque eu não vou ter que fazer aquele investimento astronômico para criar dentro de casa uma solução tecnológica ou uma solução que tem disponível no mercado, como commodity de produto. Ah, mas aqui ela não me adequa a 100% à minha realidade. Ok, mas o nível de investimento em relação àquilo que você ia desenvolver dentro da sua casa é tão desproporcional, e se você não estiver feliz, você não tem uma multa contratual por uma rescisão de contrato, como você tem nos modelos passados, nos modelos analógicos passados, você, além de comprar uma licença, ele é seu,
e você tem que fazer custo de manutenção, custo de consultoria, você dispõe de um ativo muito grande de energia para fazer aquilo funcionar a seu favor e, de repente, fica modelado para a sua realidade e para a sua dor depois de um período de tempo. E quando isso acontece, muitas vezes, naquele momento, ok, mas no momento de hoje presente, isso ficaria talvez defasado. Por quê? Diante das complexidades do mundo que temos hoje, a sua dor de hoje pode não ser, possivelmente não é mais a sua dor daqui 2, 3 meses ou daqui 1 ano. E se você fez um alto investimento, isso se tornou aí um grande elefante branco nas mãos, né? Então, a Mira trouxe o conceito de White Label que eu queria compartilhar, que eu acho que é um conceito, mas é um conceito que a gente tangibiliza e traz para a realidade dentro da sociedade de advogados hoje mais do que nunca. Eu nem sabia, né, que eu tinha trazido esse conceito aí, não. Tá, agora estou trazendo esses palavrões horríveis da área de tecnologia. Eu não sei do que ela está falando aí, não. Mas eu gosto de colocar isso porque são, às vezes, assuntos, siglas que estão aí no mercado e a gente olha para isso e fala, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o meu mundo. Tem, é isso, é uma dor de empresa, é uma solução possível e factível para a sociedade de advogados e está aí disponível. É só a gente consumir isso de um jeito melhor para entregar valor para o nosso cliente, que é ali o diretor jurídico de uma empresa que está querendo consumir o serviço jurídico de uma forma nova. Não é o jurídico ou a tese jurídica em si, isso ele continua querendo consumir com alta qualidade, mas ele quer consumir esse serviço jurídico dentro de um modelo novo. E que modelo é esse, né? Claro que cada um constrói o seu. E daí a gente tem aqui, eu gosto de colocar os pilares aí da construção dessa perspectiva de modelo digital de sociedade de entrega de serviços jurídicos numa sociedade de advogados. Eu também não vou ser injusta aqui e exceder meu tempo, então estou de olho no relógio aqui, tá? Mas eu trouxe aqui os pilares, eu acho que é sempre importante a gente olhar para eles, eles nos ajudam a esclarecer esses pontos, né? Que pontos são esses que a gente tem que ter atenção? Atualização permanente, autoexplicável, né? Atualização permanente constante, e é mais do que atualizar, é a fase beta constante que o Mário trouxe, eu também adoro esse conceito, porque é isso mesmo que vivemos. Nós aqui, hoje eu estou à frente de uma empresa de tecnologia e de um conselho científico, que a gente atrela essa coisa da gestão com a tecnologia, mas já estive à frente de departamento jurídico de empresa e de sociedade de advogados, e a verdade é que a gente sempre pensou em atualização num processo linear, também como trazido pelo Mário. Hoje esse processo não é mais linear, não, porque você constrói e muitas vezes você tem que desconstruir para conseguir reconstruir, mesmo diante das complexidades que enfrentamos. Então, a atualização permanente não é linear, como eu disse, né? Eu acho que é muito dialético essa atualização permanente e constante. Conectividade, a questão da conectividade rede mundial de computadores, trouxe realmente um novo paradigma, isso não é um vetor ou um pilar recente de pandêmico, né? Fator pandêmico, isso é fator de web, trazido aí há pelo menos 2 décadas, mas eu acho que no nosso mundo intensificado profundamente do início aí dos anos 2000 para cá. Avaliação de tecnologias existentes, aí eu preciso entender tudo que existe disponível. Quando eu falo tudo, óbvio que eu não... na nossa cabeça de advogado, não, quando eu entender tudo que existe, eu vou tomar decisões. Não, né? Porque tudo que existe, todo dia existem coisas novas, surgem novas perspectivas. Mas conhecer as verticais das minhas dores. Qual é o meu core business como sociedade de advogados? Bom, meu core business é o consultivo, é o contrato, meu core business é o contencioso. O que eu tenho aí como principais, top 5 ferramentas tecnológicas disponíveis para aquele que é o meu core business? Hoje a gente tem aí grade radar da B2L, nós temos aí uma ferramenta da nossa amiga Juliana Mário, me ajude a lembrar, para eu não ser injusta aqui, já que eu vou citar, como recomendação. Buscajur. Eu cito o nome de todo mundo porque eu acho que tudo está aí disponível como ferramenta para que nós possamos conhecer, nos informar e buscarmos aí informações melhores, né? De o que tem disponível para mim. E dentro disso que está disponível, quais são as melhores avaliadas, deixa eu conhecer isso e deixa eu testar isso. Ah, mas e se não funcionar? Pode ser que algumas não funcionem, e a perspectiva é de experiência. Eu preciso experienciar essas ferramentas para entender o que faz sentido na minha rotina, fez sentido, incorporei, não fez sentido, e parei de assinar, dentro daquela modalidade SaaS, né? Do modelo de adquirir, assinar e ter aquilo à minha disposição, e não ser refém disso, porque se não me atende, estou indo embora, rescindir o contrato, parei de pagar, porque o SaaS é praticamente isso, é o modelo Netflix
do processo, né? Eu assino, tenho à minha disposição, se eu não quiser assinar, eu vou lá, não pago mais a minha assinatura e não está mais disponível para mim, e tudo bem, né? Sem dores de relacionamento, sem grandes exigências, porque a proposta de valor que está sendo entregue para mim vai ser entregue para todos nós, para todos os assinantes, claro que com a diferença de ter uma tecnologia lá trabalhando para entender o que é principalmente a sua dor, para te proporcionar uma experiência melhor. Mas é um conceito que eu acho bem interessante. Conhecendo as tecnologias existentes, né, como terceiro pilar, competitividade, ter clareza sobre grade de competidores. Claro que se a gente falar em grade de competidor na advocacia brasileira, Brasil, toda essa extensão territorial complexa, tem escritórios pequenininhos que nunca existiram fisicamente, só existem no modelo digital, super jovens, faturando muito dentro desse novo modelo, né? Porque já estava preparado para esse modelo pandêmico aí que forçou a maioria de nós aqui a nos adaptarmos. Eles já começaram sobre essa nova perspectiva há 2, 3 anos atrás, então eles não tiveram ruído nesse processo de adaptação. Então temos modelos sim digitais de sociedades que nunca existiram no modelo que nós, ou pelo menos que a maioria aqui conhece, né? Como aquele escritório luxuoso ou não luxuoso, com uma estrutura, com uma sala de reunião, com toda aquela perspectiva física tangível que a gente conhece como sociedade de advogados. Então, conhecer quem são, né? Dentro do meu core business, bom, dentro também das escadas trazidas pela Lara aqui, do full service, do especialista, do científico, quem sou eu? Se eu sei onde eu estou posicionado aqui, é importante traçar uma grade de competidor interessante e avaliar como é que esse meu concorrente se posiciona e como é que ele leva valor para o mercado. O outro pilar aqui, marketing contínuo, marketing mais do que nunca, fazendo parte como um modelo de negócios para qualquer vertical de qualquer negócio de segmento econômico, por razões óbvias, né? Daqui, óbvio, não vamos polemizar nem entrar no assunto de provimentos da OAB, de publicidade, porque não estou falando disso. Quando a gente fala em marketing, é no sentido lato mesmo do marketing, é de se posicionar com identidade visual clara, com posicionamento na rede mundial de computadores, com posicionamentos em site, posicionamento institucional, e daí tem muito o que se fazer em marketing em relação a isso, por isso que ele é contínuo. Transformação digital, daí a transformação digital propriamente dita, que envolve tecnologia, e todo mundo associa a transformação digital à tecnologia, mas é muito mais do que isso. Né? Antes de estar à frente da Folha Legal, fiquei aí 4 anos muito envolvida nos processos de consultoria, de transformação digital de ambientes jurídicos, e é muito comum aquela coisa do esse projeto vai ser implantado em quanto tempo? Não faço a menor ideia. Eu posso dizer, dentro da nossa proposta de trabalho de consultoria, dizer quais serão os nossos planos de ação, mas não é uma questão de mudar tecnologia, é uma questão de mudar mentalidade. E daí mudar mentalidade é um desafio pessoal nosso, pessoal de sócios, de associados, de todos aqueles que sentam no board da sociedade de advogados, mas também do estagiário que compõe essa sociedade. É todo mundo olhar para a transformação digital como uma mudança de mentalidade. E vivo isso muito no meu dia a dia aqui, porque lido com profissionais liberais e lido com grandes bancas, grandes escritórios, todas esses perfis aí da escadinha trazida pela Lara. E o maior desafio que a gente sempre encontra na comunicação é assim, poxa, mas vai mudar de novo? Eu não estou seguro. Dentro de uma mentalidade analógica, ou uma mentalidade olhando para a tecnologia como ferramenta que salva vidas, não vai trazer mesmo e não tem saída, porque não tem receita de bolo. A nova perspectiva e a nova mentalidade dentro do eternamente beta, como trazido pelo Mário, é muito doloroso para nós que queremos ter controles de processos que não são mais tão controláveis nessa perspectiva linear, né? E se não são controláveis, experienciar ferramentas tecnológicas novas, mas mais do que isso, culturalmente, engajar todos os membros da sociedade de advogados ou do departamento jurídico para que todos incorporem esse processo de transformação digital. A transformação digital começa aqui, é mentalidade. Eu sempre faço o paralelo da mentalidade de crescimento versus a mentalidade, o mindset fixo, né? Mindset fixo versus mindset de crescimento. E o fixo é aquele que acredita que o caminho é esse e é isso. E o de crescimento ele é totalmente fluido, não rígido e me permite, a partir dessa flexibilidade, fazer as mudanças no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, essa perspectiva é a última aqui, foco no cliente. Foco no cliente
tem a ver muito com o CS, que é o conceito do Customer Success, que eu comecei falando aí a partir do que a Mira trouxe, é o cliente no centro do meu negócio. Qual é a dor efetiva do meu cliente e qual a experiência que eu quero proporcionar ao meu cliente. E o uso da tecnologia sobre essa perspectiva é maravilhoso, e a Mira trouxe exemplos tão bons aqui, que eu nem vou me estender muito nesse ponto, porque é isso, né? Aqui eu estou ouvindo, a gente ouviu aqui uma diretora jurídica, uma executiva de empresa que traz a expectativa dela. É claro que ela não está aqui falando em nome de todos os heads jurídicos e diretores jurídicos desse país, cada um deles tem as suas. Estou quase falando em nome de todos. Eu tenho certeza que ela vai dizer que sim, mas agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Não, eu acho que cada um tem o seu, e cabe a nós, como sociedade de advogados, ouvi-los. Porque se eu pego a dor dela e acho que essa é a dor de todos os diretores jurídicos, também posso cair numa cilada. E se eu tenho estruturado dentro de casa essa cultura de foco no cliente, colocar o cliente no centro do meu negócio, eu vou ouvir o meu cliente. Porque eu posso ter opiniões diferentes de executivos jurídicos distintos sobre qual é o valor que ele vai enxergar na forma como eu entrego o meu serviço jurídico. E se eu escuto ele, as chances, óbvio, aumentam drasticamente de oferecer esse serviço jurídico, essa experiência de entrega de serviços jurídicos de uma forma aí, mais valorada, né? Que atinja a expectativa desse meu cliente. Então, conceito de CS, de foco no cliente, cliente no centro do negócio, vejo como uma grande tendência. Tem vários livros, muitas publicações sobre esse conceito. Depois até posso, se vocês acharem conveniente, catalogar isso, mandar para a Cissa para compartilhar com a rede, porque tem conteúdo bem bacana aí para a gente poder explorar. Quero aproveitar, eu vou ficar quieta agora, vou passar, porque queria muito que todo mundo que tem essa oportunidade, claro, né? Vamos poupar quem está de pijama? Mentira, brincadeira, gente. A gente sempre faz essa piada também, não é para constranger, é só para brincar, porque a gente não gosta de perder a piada aqui. Nosso time de conselho, a gente adora dar uma risada com as brincadeiras que fazemos ao longo das nossas reuniões, por mais sérias que elas sejam, tá? A Lara está aqui balançando a cabeça, e é verdade, a Mira também. Então, assim, convido a todo mundo que possa, claro, né, que fique à vontade em abrir a CAN agora, para que a gente faça disso um bate-papo e que abra a oportunidade para todo mundo trazer aí cases, experiências positivas, negativas, dúvidas, aí a gente fica todo mundo à disposição. E mais uma vez, obrigada. Ô, Celina, nós que agradecemos aí a você, a Mira, a Lara e Mário, pela oportunidade de ouvi-los, né? Eu queria agora abrir para discussões, para dúvidas dos nossos amigos aqui, nossos companheiros, que explorem à vontade, no bom sentido da palavra, a presença dos nossos convidados. Quem quiser, por favor, se manifeste, peça a palavra, sai falando, levanta a mãozinha. Se ninguém falar, a gente começa a cantar, tá? A gente gosta disso, a gente gosta daquele debate onde 3 falam ao mesmo tempo, a gente fala, não, peraí, pessoal, vamos organizar o negócio. Aproveitar e mandar um abraço para o Walter Senise, que eu estou vendo ele na câmera. Grande Walter. Receba meu abraço também, meu amigo. Vamos lá. Bom, então, já que está todo mundo mudo, eu vou só falar uma coisinha que eu acho importante. A Lara ri. Mas o que a Lara comentou sobre customização no atendimento é justamente o que eu comentei sobre me ajude com a minha dor, né? E é a customização de entender o que o seu cliente precisa e fazer com que ele seja atendido naquele modelo que ele precisa. E para isso, quando você tem um escritório preparado, já digitalmente preparado, você sai na frente, porque você consegue customizar o atendimento tanto nos relatórios quanto na comunicação, né? Na forma de comunicar com aquele cliente, nos relatórios ou, eventualmente, nas consultas que você manda para ele. E eu acho que facilita tanto a gente mudar o comportamento para... eu mudar a mentalidade, né, de analógico para digital, para fazer esse atendimento customizado, colocando o cliente no centro do seu negócio, que você dá um salto muito grande, né, de percepção de valor para o cliente. Então, voltando só naquela minha temática, a percepção que você tem que causar no seu cliente é essa, de você estar dando um atendimento customizado, personalizado, sendo ele o seu único cliente, e a gente sabe que a gente não é o único cliente de vocês, mas quando tem essas facilidades ferramentais
que podem te transformar o seu cliente naquele cliente que tem a sensação de ser único, você dá um salto no atendimento e cria uma vantagem competitiva maluca. Sim, aproveitando aqui o gancho, acho que essa visão pragmática, né, que vocês estão trazendo, e programática também, porque vocês estão meio que contando a receita de bolo para algumas pessoas que já não a conhecem, essa visão 360 graus ela é muito importante aqui para nós, né, titulares e colaboradores do escritório, porque a gente passa aqui pela visão do departamento jurídico, o que vocês esperam da gente, pela visão dos consultores em gestão, dos caras que vivem isso dia e noite, estudando presente, passado e futuro, né? E essa visão de copo meio cheio, né? Porque eu acho que é muito importante essa visão positiva que vocês estão passando. Pô, a gente está numa pandemia, a gente está passando por uma crise, o dinheiro está curto ou não, mas tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer para a gente poder deixar a nossa relação entre escritório, departamentos jurídicos e mercado de modo geral, uma relação muito mais ganha-ganha, né, de parceria efetivamente. Então isso é muito positivo, né? E dentro disso, se alguém quiser colocar alguma coisa, que seja para elogiar nossos amigos aqui, só a gente falando. Então, por favor, vamos falar, pessoal. Jair, vou quebrar esse gelo aqui, então. Boa. Primeiro, quero agradecer a vocês, amigos queridos, uma delícia ouvi-los. E agora nessa jornada profissional também, assim, juntos, parceiros, né? Além dos nossos encontros em outros fóruns. Foi uma delícia, um conteúdo super rico, acho que o silêncio também se dá um pouco pelo impacto de tanta coisa em tão pouco tempo, né? Na verdade, esse conteúdo todo que vocês nos trouxeram poderia ser desdobrado, eu acredito que em mais, pelo menos, 3 vezes esse tempo, ou 4, enfim, dias de eventos, de encontros e discussões. Eu fico pensando que, além da questão do tempo, da gente estar processando tudo isso que a gente recebeu, com otimismo, acho que isso que o Jair colocou é muito gostoso, de fato, de receber a informação de uma maneira positiva, em meio a tanto caos e notícias ruins, a gente ainda tem um empurrão, né? Uma coisa que nos ajuda. Eu fico pensando que o grande desafio aqui é essa transformação do mindset, né? Então, o crescimento, Celina, acho que é o que todos desejam, né? Estar à disposição do cliente é o que todo mundo declara fazer, talvez não faça efetivamente ou não faça o suficiente, mas essa virada de chave acho que é o grande desafio. Talvez sobre isso um pouquinho vocês poderiam nos colocar como dar esse passo inicial. Cada um no seu momento, tem escritório que eu acho que tem em etapas, em estágios diferentes de desenvolvimento, mas certamente todos têm para onde andar para frente. Deixa eu falar um pouco aqui. Oi, Amira, tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê. E cumprimento todos os demais, Jair, Cissa, Sérgio, todos aí. Prazer estar aí com vocês sempre. E eu pego o gancho numa fala sua, Amira, onde você fala muito dessa questão do atendimento personalizado. Eu lembro desde que eu passei por grandes bancas, principalmente, uma vez eu tive um episódio muito interessante, porque eu já estava nessa grande banca fazia algum tempo e caiu uma ligação para mim que absolutamente não era uma questão ambiental, devia ser uma questão talvez de societário. E era um dos clientes mais antigos do escritório e esse cliente desabafou comigo, falou: Senise, eu te agradeço muito a atenção, etc. tal. Eu dei uma orientação dentro do que eu podia e depois passei para algum colega da área. Mas ele falou: o fato é que até pouco tempo eu costumava ter o contato com o fundador do escritório. E de um tempo para cá não consigo mais ter isso. E então te agradeço aí a atenção, tal. E isso, eu acho que eu sempre procurei, acho que um pouco pela natureza, sei lá, a gente acaba tendo uma proximidade muito grande com o cliente, né? E talvez a minha área tenha um pouco disso, porque você tem que lidar
com o jurídico, com o pessoal do operacional, o pessoal que está em campo, você acaba entrando um pouco mais na rotina, talvez, da empresa, não sei. E aí depois teve um período que eu fiquei solo, então, obviamente, o atendimento era personalizado mesmo. E agora, hoje, estamos numa banca ainda pequena, mas é uma área ambiental e continua, né? Você tem clientes que você traz aí de tantos anos e tal, como deve acontecer com os colegas aqui. O que eu te pergunto e para os demais aí, já peço desculpa porque eu entrei no Zoom já um pouco atrasado aqui, foi uma pena, mas eu imagino que um dos desafios aqui é justamente isso, né? Como é que você tem que acompanhar, ser muito atualizado, acompanhar esse ritmo da tecnologia para um atendimento rápido e objetivo ao cliente, e, ao mesmo tempo, não deixar que se perca nessa rotina e tecnologia, etc., um pouco desse atendimento personalizado, essa relação do cliente, do ter o tempo para ouvir o cliente, né? Eu acho que é fundamental. Quer dizer, vamos ouvir o cliente, vamos identificar a dor, né? Como foi falado aqui. Eu imagino que esse seja um desafio contínuo também, né? Quer dizer, eu acho que de alguma forma a gente sempre teve isso, mas talvez agora nesse ritmo mais acelerado e com tecnologia esse desafio seja ainda maior, né? Eu vou só rapidinho, até antes de qualquer um, você tem toda a razão, Senise, você tem toda a razão. Quando a gente é passado para um outro advogado atender ou para qualquer outra pessoa atender, a sensação que dá é que a gente está sendo preterido. Não é verdade, né? Porque os escritórios têm uma equipe que é capaz de atender todo mundo, né? A gente sabe disso. Mas a sensação de ser preterido. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, em todas as minhas aulas eu falo, e é verdade, tá? É brincadeira, mas é verdade. Nós em empresa, nós advogados de empresa, nós temos um papel fundamental de babá dos sócios, né? Dos proprietários, dos acionistas. Somos babás, ponto, dos acionistas. E eu brinco que os meus parceiros de escritório de advocacia são babás de mim e do meu time. Porque, assim, é uma brincadeira, mas no fundo a gente quer colo. Voltando àquela minha fala de que a gente não tem esse know-how, essa técnica jurídica mais que vocês têm, porque nós fazemos uma gestão do negócio, né? A gente faz com que o negócio seja feito do ponto de vista jurídico. Hoje, na empresa que eu estou, eu faço venda de unidades imobiliárias e venda de bilhetes de parques de diversão, por meio dos meus serviços jurídicos. Eu não advogo dentro da empresa, eu viabilizo o negócio. Então, eu não tenho esse know-how, essa expertise que vocês têm. Por isso que eu espero que ser acolhida, abraçada pelos meus advogados. E não, de novo, repito isso, não sinto que isso seja um demérito meu, nem fico chateado, tanto assim que meu mestrado não é em Direito, é em Administração. Mas o grande ponto é essa coisa da personalização, da customização que a Lara comentou, dessa coisa da gente ser atendido e ser acolhido, Senise, como você falou, pela pessoa, que é muito mais essa sensação de customer centricity que a Celina comentou, do escritório valorizar o contratante, valorizar aquela pessoa que está ali confiando a vida dela, né, a profissão dela, a carreira dela para você. Então, essa sensação de babá, a gente gosta também, do colinho do advogado. Complementando aí o que a Mira falou, que é muito importante, meu primeiro emprego foi num banco. E eu, como sou um cara muito jovem, fui no banco que já foi comprado 2 vezes e não existe mais. E me disseram, na época, a filha do banqueiro dava treinamento para a gente, né? Quando a gente entrava lá como aprendizes e tal, ela dava treinamento. A primeira coisa que ela ensinava é o seguinte: o cliente paga o nosso salário, paga o seu salário, o meu salário, o salário do banqueiro, que ninguém sabia que era o pai dela. Então, isso que tem que ter na nossa cabeça. O cliente paga o nosso salário no fim do dia. Então, tem que atender direitinho, tem que atender pessoalmente, tem que atender ligação no meio da noite, porque ele que põe o dinheiro, põe a comida
na sua mesa, põe a comida na boca dos seus filhos. Quer você queira ou quer não. E isso tem que ser disseminado para a sua equipe, porque o cliente não é inimigo, o cliente é nosso parceiro de vida, né? Não, o cliente é um saco. Pô, às vezes erra, às vezes o cara acaba extrapolando, porque ele também tem um chefe que está na cola dele. Né? Então a gente tem que entender essa dinâmica de como é que são as coisas no mundo real. Né? E se a gente não dá conta do recado sozinho, como fundadores do escritório, a gente cria novas lideranças, né? Alça a condição de sócio e outras pessoas e dá a essas pessoas condição também de dividir essa bola conosco. Né? Coisa que o Walter fez, coisa que eu fiz, coisa que muita gente aqui nessa sala fez. Então eu acho que é isso. E é muito positiva essa conversa. Estou muito feliz com esse bate-papo. Pode chamar mais vezes a gente que a gente vem. Sempre. Vamos sempre, claro. Adoramos. A oferecida. Essa troca é o propósito da existência desse conselho, então nem preciso dizer que a gente está sempre à disposição, que essa é a razão do nosso conselho existir, né? É unirmos aí um time interdisciplinar que complementa muito várias áreas de conhecimento dentro do campo da gestão jurídica, que é um grande guarda-chuva, e para a gente é sempre muito rica essa oportunidade de ouvir, trocar e aprender também, especialmente aprender. Bom, alguém mais dos nossos colegas aqui quer falar alguma coisa? Quer colaborar com a sua experiência, com a sua ideia? Sérgio, você está quietinho? Você que é um cara muito participativo, gosta de... Hoje eu estou só ouvindo e tentando entender tudo isso aí de novo, porque eu sou, dentro do que falaram aqui, eu sou velho, mas eu não sou fechado para as novas tecnologias, não. Então, eu estou tentando entender um pouquinho disso tudo aqui para me adaptar a esses novos mundos. Então, eu não consegui sequer formular alguma opinião mais abalizada. Eu estou ainda... Isso, o que você está falando é bom para a gente ouvir, Sérgio, porque é o que a Cissa também comentou, às vezes o espaço de tempo é curto, nós condensamos aquilo que são os principais pontos daquilo que nós estamos acostumados, às vezes, a abordar em 1 hora, né? E daí vira uma enxurrada de informações que, ao invés de aproximar, afasta. E essa é uma preocupação que nós temos, de não permitir que isso aconteça. Então, não, eu posso dizer mais uma vez eu digo que a gente fica muito à disposição para depois, fora desse ambiente, num outro momento, bater um papo, chama a gente no direct. O canal da Fora Legal, se você chamar, ainda que você esteja chamando a empresa, isso de alguma maneira chega para mim, eu chamo o pessoal do conselho para a gente poder juntos aí elaborar. LinkedIn, a gente também está super acessível no LinkedIn, Instagram. A coisa do primeiro passo, né, Cissa? Tem escritório que, Celina, por onde eu começo? Eu falo, dá uma estudada no radar de Legal Techs e Law Techs, de negócios jurídicos novos e modernos da B2L. Às vezes são dicas tão simples que, de acordo com a realidade de cada um, a gente consegue dar um direcionamento de alguma coisa que é muito factível e muito simples mesmo, mas é ouvindo um pouco da jornada e do momento que está cada um. Né? Às vezes alguns falam aqui, o Mário falou de soluções de ODR, eu falei aqui de algumas soluções, a Mira citou de Law Techs e Legal Techs, tecnologias na área de contrato, tem a perspectiva também que foge do pilar da tecnologia, que daí são outros caminhos de serviços, mas a jornada e o leque ele é tão extenso que, se você olhar para todo ele sem o mínimo de informações, realmente assusta, afasta ao invés de aproximar. E daí o nosso papel como missão de conselheiros dentro do propósito de existência desse conselho é justamente isso, é traduzir um pouco isso e desmistificar e tornar isso mais simples mesmo. Então, de repente, se alguém que está aqui fala, poxa, mas por onde eu vou começar? Não sei nem alguém. Estamos totalmente abertos para trocar essa ideia e dizer, olha, peraí, dentro do que você está me contando, dentro da tua especialidade, da sua advocacia, você já ouviu falar nisso? Dá uma pesquisadinha aqui nesse site, vai falar com essas pessoas, né? Nossa rede de networking, pensando em inovação, transformação digital, consultoria e tecnologia no mundo jurídico, é uma coisa que todos nós aqui abarcamos e complementamos muito. Então, ficamos de verdade super abertos para esse processo, mesmo porque ele é muito individual e às vezes é muito mais simples do que se pensa. Então, não deixe de se comunicar conosco, às vezes, por esse receio, não. Mas eu não acho que tenha afastado, viu, Celina? Eu acho que, de fato, impacta tudo isso que vocês falam e que talvez de uma maneira desorganizada um ou outro já tenha pensado nisso, mas não estaria tudo concentrado no mesmo pacote. Então, essa coisa do timing, da gente processar, receber, entender o estágio de cada lugar, aonde se socorrer dessas informações. Então, presidente, já quero até fazer uma proposta aqui, uma sugestão.
da gente ter uma segunda rodada de encontro com o conselho e talvez, Celina, se pudesse compartilhar algum material, alguma coisa, como uma lição de casa, para a gente chegar um pouco mais maduro num próximo encontro. Isso, se a Celina, o pessoal nos der essa honra, vai ser muito bom. Jair, Sim. só que, então, eu ia ao encontro do que disse a Cissa, não afastou, não, realmente foi o impacto. E, como diz um sócio meu, ele fala assim, sabe por que o Sérgio parece velho? Porque ele é velho. Essa é a frase que eu escuto. E tudo bem, e é verdade. E não me incomoda, mas eu preciso, de fato, processar isso tudo e entender, porque eu tento não fugir, mas algumas coisas eu não alcanço. Então, por isso, viu, Jair, que eu fiquei mais quieto hoje, aqui tentando processar, não perdi o cabelo por razões óbvias, mas um monte de informação que... Então, eu prometo que na próxima eu vou estar mais bem preparado e vou trazer um monte de dúvidas já matutadas na minha cabecinha antiga. Vou salvar a fala do Sérgio. Sérgio, eu não te conheço, muito prazer, tá? Prazer é meu também. Obrigado. Dizer que a idade realmente não te torna mais ou menos vulnerável à tecnologia, tá? Eu não sei se quem já me conhece já sabe, eu sou uma das cofundadoras do Jurídico Sem Gravata, que é uma organização que a gente tenta transformar a mentalidade do advogado. Nada a ver com tecnologia, tá? É a transformação da mentalidade do advogado. E eu te garanto, Sérgio, que tem molecada que é muito mais engravatada, muito mais velha de mentalidade do que você, do que eu, que já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, que já sou tia véia. Então, não é idade, é postura em relação às coisas. Então, só salvando sua idade, que provavelmente você seja mais novo que eu, mas só para dizer que a mentalidade do ser humano não está vinculada à tecnologia ou à modernidade ou à inovação. É nossa inquietude interna que transforma a gente num profissional diferenciado. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu concordo plenamente. Assim, é só uma questão de timing, talvez de velocidade em aprender as novas tecnologias, mas a disposição ela existe de aprender e certamente sou mais velho que você, mas isso também não importa, porque isso talvez na cronologia, a questão é o ânimo, e eu não sei, realmente não me sinto... Eu fiz 37 agora há pouco, fiz 37, eu e o Mário. 37, eu e o Mário. Então eu sou mais novo, eu fiz 22. Opa! Então, mas não pareço, né? Tá inteirão, menino, ó. Então, mas a verdade é essa, a gente tem... Foram muitas informações, e aí, tirando a brincadeira de lado, eu sou dessa época de que começamos a falar aqui, de que nós aprendemos com aquele direitinho quadradinho, não era nem na caixa, era na caixinha. Então, essa mudança demanda tempo, né, Mário? Mas eu estou no caminho. Eu ainda tenho bastante tempo pela vida, 22 agora, eu pretendo chegar pelo menos a 120, como você falou, né, que você é libanesa, eu sou judeu, todo judeu fala até os 120, eu quero cumprir essas promessas. Ao menos, Sérgio, 120 ao menos. Eu vou cumprir essa promessa. Também ainda tenho bastante tempo para aprender. Podem contar comigo que eu vou estar aí com vocês na próxima apresentação, já mais bem preparado para botar uma pimenta nessa discussão. Libanesa também com vó com 101. Então, assim, o mundo ainda está só uma criança para nós, né? Tá tudo certo. O que eu queria compartilhar é o seguinte, eu acho que a Celina deu uma ideia muito boa, claro que todas essas questões de mudanças, etc., a gente parece que está no meio do tiroteio e, na verdade, fazer uma seleção de coisas para tomar decisões não é uma situação tão simples assim. Porque não adianta conhecer, a gente tem que fazer algo com o que a gente está conhecendo, até para avançar em inovação, enfim, mudanças e tal. Eu acho que a Celina deu uma ideia muito bacana, que é a questão de visitar o site da AB2L, ter uma visão panorâmica de aonde que essas coisas estão se encaixando, o que tem aí de solução sendo proposta, até para entender até onde a gente pode ir dentro dos nossos escritórios. E eu recomendaria para vocês, assim, formem um pequeno grupo dentro do escritório para se reunir toda semana para falar especificamente disso, porque se a gente não faz esse tipo de movimento e transforma isso numa rotina,
a tendência é a gente se encontrar aqui, sei lá, adorei a ideia da Cissa, mas vamos dizer que daqui 2 meses a gente vai se encontrar. Nesse tempo, muita coisa importante vai acontecer no meio do caminho e isso não vai ser uma prioridade. Vocês podem acreditar no que eu estou falando. Então, assim, se há uma necessidade, uma vontade real de vamos ver o que temos aí disponível no mercado para fazer as mudanças, eu acredito no trabalho de rotina e reuniões de sócios para discutir fora da microgestão, sabe? Coloca até à disposição para esses espaços também, tá? Para todos que quiserem. Às vezes é colocar isso na pauta das reuniões de board mensal que acontece no escritório, ou na pauta de alinhamento semanal, cada um trazer uma perspectiva do que avaliou, do que trouxe de novo, sem, guardada aí, né? A coisa de trazer... A pauta genérica sempre será, eventualmente, transformação digital, advocacia 4.0, seja lá qual for o nome bonito que se dá da moda no momento. Mas não importa o nome. Ou até, Celina, criar para a tua pauta cotidiana. Um grupo de WhatsApp, sei lá, só para assuntos de inovação. Quem leu alguma coisa, põe ali uma informação. Quem viu alguma coisa, posta, enfim. A gente não pode ficar esperando uma oportunidade que vai acontecer, sabe lá Deus quando, para a gente tocar nesse assunto, senão não sai, né? Inovação e transformação digital é um caminho, né? Ela não é um projeto, né? Ela é andar na inovação, andar na tecnologia. Não existe assim, eu vou fazer um projeto de transformação digital, esquece, nem começa. Transformação digital e inovação é o seu dia a dia, como a Lara falou, então você faz a contabilidade, você faz a gestão dos seus advogados e você faz a inovação e a transformação digital. É assim ou nem começa. Fazer uma gracinha de você colocar um flagzinho lá de que você tem um softwarezinho, esquece, isso não funciona. É caminho, é trilha, é vontade de inovar o tempo inteiro. Então, é rotina, como a Lara falou. É isso aí. E a gente não pode esquecer que tem concorrência, né? Então, a concorrência está trabalhando, então a gente tem que também correr atrás. Tem um ditado muito popular que é camarão que dorme, a onda leva. Né? Então, a gente não pode dar sorte para o azar, a concorrência está aí, o dinheiro, o pote de ouro está curto, então a gente tem que ser melhor do que o nosso concorrente. Isso que a gente tem que... Essa é a nossa lição de casa. Pessoal, mais alguma coisa? Não, só agradecer em nome de todo o time de conselho que já fizeram seus agradecimentos individuais. Eu agradeço sempre porque é uma baita honra ter esses conselheiros junto com a gente aqui e agradecer a oportunidade de estar também com uma rede que para mim é referência no nosso país de troca, de posicionamento. Então admiro pra caramba o trabalho, a união de vocês e as sociedades diversas aqui. A gente tem clientes, tem amigos e Stanley, não ouvi a voz do Stanley hoje? Como assim, Stanley? Querido, ouvi só lá no começo, mas depois, ó... Na realidade, eu decidi não falar hoje. Estou igualzinho o meu amigo Sérgio. Eu falei da carbonara no início, mas para não ficar sem falar nada, viu, Walter? Essa reclamação de cliente reclama mesmo, não tem jeito, mas a solução que eu já encontrei para isso há algum tempo foi nunca atender cliente sozinho. Sempre quando eu estou em reunião, tem mais 2 sócios comigo, porque, é claro, você não é onipresente. Então, o cliente, para falar isso, ele vai ter que sentir falta de 3. Esse negócio de sozinho não dá. E é por isso que a gente trabalha em sociedade. A gente não é sociedade individual, né? Mas é isso. Stanley, obrigado. E eu digo mais, complementando o que você falou, é por isso que a gente trabalha em rede, para cada um aprender. Exatamente. Que eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente aprende com o grupo. Daí a beleza da nossa parceria, da nossa associação, da nossa entidade. E obrigado, Celina, pelo elogio. Isso é muita honra, é muito honroso receber elogios de pessoas como vocês, receber a presença de gente gabaritada e expert nesses assuntos como vocês. Em nome de todos os associados da LexNet, recebo aí meu muito obrigado pela oportunidade de aprendizado e de parceria. Registrar também que o conteúdo foi gravado, está sendo gravado, vai ser editado e em poucos dias vai estar no nosso canal do YouTube. Já postamos aqui, eu e a Cissa postamos o link, né,
por favor, frequentem, tá? E agradecer também a presença dos nossos amigos e sócios. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Grande tema. Muito obrigado a todos. Abraços Obrigada, e beijos. até logo. Obrigado, Bom dia. até logo. À Tá, disposição, tá, Cissa? Qualquer coisa a gente vai conversar, a gente alinha uma próxima oportunidade. Deixei o meu e-mail aqui no chat, no bate-papo. Se alguém quiser algum canal de comunicação com qualquer um de nós e não tenha direto, também pode mandar para mim que a gente faz essa ponte, tá bom? Obrigada, queridos. Obrigada, Prazer, gente. pessoal. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.